Então o sódio aqui vai precisar perder 1 para ficar com 8 na outra camada. Se ele precisa perder um elétron, ele é um metal. Se ele precisa perder 1, a valência principal dele é 1. O flúor tem no átomo 9, faz a configuração do flúor, você vai ver que ele tem 7 elétrons na última camada. Então ele precisa ganhar um elétron, ele terá 8. Se ele precisa ganhar, ele é um ametal. Se ele precisa ganhar 1, a valência dele é 1. O oxigênio tem no átomo com 8, a configuração dele é 1s2, 2s2, 2p4. Ele tem 6 elétrons na última camada. Se ele tem 6 elétrons na última camada, ele precisa ganhar 2 para ele terá 8. Se ele precisa ganhar, ele é um ametal. Se ele precisa ganhar 2, a valência principal dele é 2. Então eu tenho aqui um exemplo de metal, um exemplo de ametal, outro exemplo de ametal. Aí os elementos precisam perder ou ganhar elétrons, então eles precisam se ligar para poder estabilizar, para poder perder ou ganhar elétrons. Se eu ligar um átomo que quer perder em um átomo que quer ganhar, por exemplo, se eu ligar o sódio no oxigênio, o que vai acontecer? O sódio quer perder elétron e o oxigênio quer ganhar elétron. O sódio tem um elétron de camada para perder. E o oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons de camada. 2 mais 4, 6. Ele precisa receber 2. Se o sódio só pode doar 1 e o oxigênio precisa receber 2, eu vou precisar de 2 sódios para ligar no oxigênio. Vou precisar de 2 sódios para fornecer elétrons para o oxigênio. 2 sódios. Esse sódio fornece elétron para o oxigênio e esse sódio também fornece elétron para o oxigênio. Cada sódio fornece um elétron, o oxigênio precisa de 2 elétrons, então vai ter que ligar 2 sódios. O sódio vai perder um elétron, então ele fica em Na+. O oxigênio vai receber 2 elétrons, então ele fica O2-. Para poder neutralizar 2-, eu vou precisar de 2 Na+. Então aqui precisa de 2 sódios para combinar com um oxigênio. Ó, 2 para lá, 1 para cá. 2 sódio para combinar com um oxigênio. Então aqui está o Na2O, que é o óxido de sódio. O que eu liguei? Um metal que quer perder elétrons com um ametal que quer ganhar elétrons. Quando eu faço essa ligação de metal com ametal, é a chamada ligação iônica. Ligação iônica ou eletrovalente. É a ligação de metais com ametais. Ligação de um que quer perder com um que quer ganhar. Ligação iônica ou eletrovalente. Quando falar eletrovalência, isso significa ligação iônica. Ligação iônica ou eletrovalente. Agora, se eu ligar 2 ametais entre si, o oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, quer ganhar 2. O flúor tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele quer ganhar 1. Ambos querem ganhar. Só que o flúor quer ganhar 1 e o oxigênio quer ganhar 2. Se ambos querem ganhar, eles vão compartilhar elétrons. Na ligação iônica, um quer perder, o outro quer ganhar. Então, casamento perfeito. Um quer perder, o outro quer ganhar, ligação iônica. Um vira cátion, o outro vira ânion, íons de cargas opostas, ligação iônica. É uma ligação entre íons de cargas opostas. Aqui não, o oxigênio quer ganhar 2 e o flúor quer ganhar 1. Como o oxigênio quer ganhar 2 e o flúor quer ganhar 1, ambos querem ganhar. Se ambos querem ganhar, eles compartilham. Como o oxigênio precisa de 2 e o flúor precisa de 1, você precisa ligar 2 flúor em um oxigênio. Aí aqui, ó, o flúor dá um elétron, pega um elétron. Ocorre o quê? Um compartilhamento de elétrons. Aqui, ó, o oxigênio dá um elétron, pega um elétron. Ocorre o quê? Compartilhamento de elétrons. Essa expressão compartilhamento de elétrons se refere à ligação covalente. Ligação covalente. Na ligação covalente, os pares de elétrons compartilhados são representados por um tracinho. Então, sempre que você vir um tracinho, significa par de elétrons compartilhados. Então, você não vai ter tracinho em ligação iônica, porque na ligação iônica o elétron de um átomo foi dado para o outro átomo. Não tem compartilhamento, então não tem tracinho. Beleza? Não haverá tracinho, representação da ligação iônica por tracinho. Ok? Ligação iônica é apenas uma atração eletrostática de cargas opostas. Tracinho, essas linhas significam elétrons compartilhados. Cada linha significa um par de elétrons. Se você tiver uma linha, você tem um par de elétrons compartilhados. Se você tiver 2 linhas, você tem 2 pares de elétrons compartilhados. Se você tiver 3 linhas, você tem 3 pares de elétrons compartilhados. Quando a ligação covalente é única, ela é sigma. Quando a ligação covalente é dupla, uma delas é sigma, a outra é pi. Se a ligação covalente for tripla, uma vai ser sigma, a outra vai ser pi e a outra também vai ser pi. Ok?
Ok? Muito bem. Então a ligação entre dois átomos que querem receber elétrons é a ligação covalente. Se os dois querem receber, eles vão compartilhar ligação covalente. Então essa aqui é a ligação covalente. O que ocorre nela? Compartilhamento de elétrons. Compartilhamento de elétrons, que é o que se representa por tracinho. Esses tracinhos, essas linhazinhas, só significam elétrons compartilhados. Então só representam ligação covalente, não representam ligação iônica nem metálica. Por falar de ligação metálica, qual é que ocorre a ligação metálica? Quando você liga metais entre si. Então imagine que eu tenho uma placa de sódio. O que é uma placa de sódio? São vários átomos de sódio ligados entre si. Uma placa de sódio são vários átomos de sódio ligados entre si. Você vai ter lá o que? Vários átomos de sódio. Então a ligação metálica, que pode ser um metal só ou mais de um metal, que é chamada liga metálica. Então você imagina aqui que eu tenho vários átomos de sódio. Os átomos de sódio são átomos de metais. O que metais fazem? Perdem elétrons. Então o que vai ter aqui? Um monte de elétrons perdidos. Esse monte de elétrons perdidos vai o que? Repelir e vão para a superfície. Então uma placa metálica, ela tem elétrons livres na superfície. Por isso que os metais são bons condutores de corrente elétrica. Então aqui está uma placa metálica, tem elétrons livres na superfície. Se os elétrons repeliram-se e foram para a superfície, lá dentro tem átomos neutros. Então uma placa metálica, lá dentro tem átomos neutros, não, lá dentro tem cátions. Então a placa metálica tem cátions lá dentro, né? Tem cátions lá no seu interior, porque os elétrons repeliram-se, aí eles deslocaram para a superfície, então o interior ficou positivo. Então a placa metálica, ela tem vários cátions lá dentro e ela tem alguns átomos neutros no seu conteúdo aí. Uma placa metálica é formada por elétrons livres, alguns cátions, ou melhor, vários cátions e alguns átomos neutros. Então, o que tem na placa do metal? Elétrons livres, cátions e alguns átomos. O que tem num composto molecular, que é o caso do composto covalente aqui do OF2? O composto covalente é formado de moléculas. Então, quando a ligação é covalente, normalmente origina o quê? Moléculas, né? Então, se o OF2 estivesse na fase sólida, ele seria formado de quê? De moléculas de oxigênio com flúor, né? Moléculas, oxigênio com flúor, oxigênio com flúor, oxigênio com flúor, oxigênio com flúor, beleza? Moléculas. Então, se a ligação é metálica, você vai ter o quê? Ligação metálica, você vai ter vários cátions, alguns átomos e elétrons livres. Se a ligação é covalente, normalmente a ligação covalente origina o quê? Origina moléculas. Então aqui seria o exemplo do OF2. E a ligação iônica, o que nós temos no cristal iônico? Quando ocorre a ligação iônica, então você tem lá, por exemplo, Na2O com óxido de sódio. Quando você forma a ligação iônica, na ligação iônica você vai ter os íons, ou seja, o cátion, o ânion, o cátion, o ânion, o cátion, o ânion. Você terá lá os íons. Você terá os íons. E esses íons de cargas opostas interagem pela força eletrostática, que é a chamada ligação iônica. A força eletrostática que une os íons é a ligação iônica. Então, repetindo, metais, você vai ter cátions lá dentro, alguns átomos neutros e elétrons livres na superfície. As substâncias com ligação covalente normalmente formam o quê? Formam moléculas. Então, você vai ter entre os átomos os elétrons compartilhados, caracteriza a ligação covalente, e elas vão formar o quê? As moléculas. Então, OF2 seriam as moléculas. Então, você tem moléculas. Você não vai ter cátions, você não vai ter elétrons livres, você vai ter as moléculas. Agora, se você ligou metal com a metal, ligação iônica, você vai ter o quê? Cátion, ânion, cátion, ânion, cátion, ânion. Então, como é que é formado um cristal iônico? Como é que é um cristal de sódio de cozinha? Vai ter cátions de sódio, Na+, e ânions Cl-. Então, você vai ter íons de cargas opostas. Ou seja, você vai ter cátions e ânions lá dentro. Repare que tem uma distinção bem clara. Então, dificilmente uma pessoa atenta confunde, né? Um cristal metálico, um cristal molecular e um cristal iônico. Cristal metálico tem cátions, aqui tem cátions e ânions. Ali tem elétrons livres, aqui não tem elétrons livres. E aqui não tem cátion, nem ânion, nem elétrons livres, só tem as moléculas. Então não dá para confundir o cristal metálico,
um cristal molecular e um cristal iônico, beleza? Muito tranquilo. Aí as substâncias que apresentam ligação covalente também podem formar uns compostos mais raros chamados cristais covalentes. Então você vai precisar de conhecer umas situações que são famosas e não são muito volumosas. Dá para você ter uma noção significativa de maneira simples, que é o seguinte: qual que é a situação? A situação é a seguinte. Então eu disse que quando você liga um ametal em outro ametal, você vai formar o quê? Você vai formar uma ligação covalente. A ligação covalente, o normal dela é original o quê? É original os cristais moleculares. Cristais moleculares. O que são cristais moleculares? São as substâncias que não são a maioria das substâncias em que os átomos estão unidos por ligação covalente, né? Inclusive é o caso da água. Então o que é o gelo? É um cristal molecular. O que é a naftalina? Naftalina é um cristal molecular. O que é o gelo seco? É um cristal molecular. O que é ureia? É um cristal molecular. O que é o açúcar que você tem na sua casa? É um cristal molecular. Então, as substâncias em que os átomos estão unidos por ligação covalente, a metal com a metal, ligação covalente, normalmente formam o quê? Cristais moleculares. São estruturas formadas por moléculas. Não tem cátions, não tem ânions, não tem elétrons livres. São apenas moléculas neutras. Cristal molecular. Porém, existem uns casos em que os cristais são chamados de cristais covalentes. Então, o cristal covalente, ou mais conhecido como sólido covalente, porque ele só existe na fase sólida. Cristal covalente, ou mais conhecido como sólido covalente, só existe na fase sólida. São cristais, ou seja, são estruturas em que os átomos estão unidos por ligação covalente, porém, eles só existem na fase sólida. É o caso da grafite, só existe grafite na fase sólida. É o caso do diamante, só existe diamante na fase sólida. É o caso da areia. O que é SiO2N? SiO2N representa a sílica, representa a areia, representa o quartzo. Qual que é a diferença entre areia, sílica e quartzo? A diferença é o tamanho do cristal. Sílica são cristalzinhos de areia pequenininhos, areia são cristais de areia um pouco maiores, aquela areia tradicional, e quartzo são pedras de areia maiores, grandes. Dá até fazer brinco de quartzo, né? É uma pedra maior, é um cristal de areia grande, só isso. Então, os cristais covalentes só existem na fase sólida. Os átomos estão unidos por ligação covalente e eles são macromoleculares. O que significa macromoleculares? É o seguinte: cada cristal corresponde a uma molécula. Então você tem os átomos unidos por ligação covalente, e um cristal daquele representa uma molécula. Se você encontra um cristal de diamante, aquilo lá é uma molécula. Se você pega uma pedrinha de areia, aquilo lá é uma molécula, certo? Para você me entender bem, quando você pega uma pedrinha de areia, compara aí o açúcar com a areia, é até parecido, né? Se você pegar uma pedrinha de areia, aquilo lá é uma molécula. Se você pegar uma pedrinha de açúcar, aquilo lá não é uma molécula. Uma pedrinha de açúcar lá dentro tem milhões de moléculas, certo? Então o açúcar não é macromolecular. Uma pedrinha de açúcar tem milhões de moléculas. Uma pedrinha de areia é uma molécula. Então os cristais covalentes, eles são macromoleculares. Certo? Isso aqui seria o quê? Um cristal covalente, um sólido covalente. Você vai ter os átomos ligados entre si. Você não tem cátions, você não tem ânions, você não tem elétrons livres e você também não tem moléculas separadas. Você tem uma única coisa, uma única molécula. Eles são macromoleculares. Repetindo, quando você pega uma pedra de diamante, né, se Deus lhe der a sorte de achar uma pedra de diamante na rua, se você pega uma pedra de diamante, aquilo lá é uma molécula. Então imagine de novo aí, quando eu pego uma pedra de gelo, aquilo não é uma molécula. A pedra de gelo derrete, separa milhões de moléculas. Não, uma pedra de diamante não, é uma molécula.
Ele não separa em outros não, beleza? Você pode quebrar ele, aí você quebrou o diamante, você vai quebrar uma molécula grande ou uma molécula pequena, mas continua sendo uma molécula. Cada pedrinha de diamante, cada pedrinha de areia, cada pedacinho de grafite corresponde a uma molécula. Os cristais covalentes são macromoleculares. Então, SiO2N é a fórmula de quem? De uma estrutura que representa, quando os cristais são pequenininhos, a sílica. Quando os cristais são um pouco maiores, a areia. Quando os cristais são bem maiores, grandões mesmo, né? Quartzo. Então, quartzo, areia e sílica é o mesmo material. O que depende é só o tamanho do cristal, ou seja, o tamanho da molécula. Então, eles são macromoleculares. Bacana demais ter essa atenção aí. Então, agora nós já sabemos o que são cristais iônicos, o que são cristais moleculares, o que é ligação covalente, ligação metálica, cristal metálico, cristal covalente. Então, agora nós vamos falar das propriedades desses materiais. Os materiais iônicos são aqueles formados por cátions e ânions, são aqueles formados por metais e ametais. Os materiais iônicos, eles são duros e quebradiços. Eles são duros e quebradiços. O que é uma coisa dura? Uma coisa dura é uma coisa com resistência ao risco. Se você for riscar ele, certo? Ele não vai se riscar facilmente. Ou seja, você não consegue, né? Você não consegue deixar um traço nele, né? De uma maneira tranquila. Quando eu faço aqui, ó, veja que a tinta ficou no quadro. Quer dizer que o quadro é mais duro que o pincel, certo? Então, se eu pegar um alfinete e tentar arranhar um diamante, o diamante não vai ser arranhado, porque ele é duro, ou seja, ele tem maior dureza. O que é dureza? Resistência ao risco. Então, quando eu falo que os compostos iônicos são duros, quer dizer que os cristais deles têm uma boa resistência ao risco. Não é tanto quanto o diamante, mas tem uma boa resistência ao risco. Se você pegar uma pedrinha de sal e tentar escrever nela, você vai ver que não é tão simples assim. E quando os cristais iônicos, a dureza deles vai mudando de um para o outro. Então, quando eu falo que são duros, o que é dureza? Resistência ao risco. Se você arranhar ele com um alfinete. Então, se ele é duro, quer dizer que é difícil de arranhar, ok? Não confunda dureza com tenacidade. Bater e quebrar, isso é tenacidade. Dureza é resistência ao risco. Resistência à pancada é tenacidade. Tranquilo? Muito bem. Tenacidade, que é a palavra. T-E-N-A-C-I-D-A-D. Tenacidade. Então, os compostos iônicos são duros e quebradiços. Quebradiço, ou seja, quando quebra, vai se esfarelar, vai fragmentar em vários pedaços. Os compostos iônicos são sólidos em condições ambientes. De um modo geral, eles são sólidos. Compostos iônicos, de um modo geral, são sólidos. Os compostos iônicos possuem altos pontos de fusão e ebulição. Altos pontos de fusão e pontos de ebulição. Os compostos iônicos, como regra, são solúveis em água. Como regra, existem várias exceções, mas como regra são solúveis em água. Existem várias exceções, mas como regra são solúveis em água. Muito bem, os compostos iônicos não conduzem a eletricidade na fase sólida. Na fase sólida, os íons estão parados, não tem elétrons livres, os íons estão parados, não tem elétrons livres, eles não têm de jeito nenhum, então eles não conduzem a eletricidade na fase sólida. Não conduzem eletricidade, corrente elétrica, na fase sólida. Composto iônico sólido não conduz na fase sólida. Porém, são bons condutores, eles são bons condutores, quando estão dissolvidos ou fundidos. Quando dissolvidos ou fundidos. O que significa dissolvidos? Num solvente, como por exemplo a água. O que significa fundidos? Você pegou o cristal iônico, esquentou ele até ele derreter, virar líquido, fundido, líquido. Ok? Os iônicos. Os moleculares, as substâncias moleculares, os cristais moleculares, a naftalina, né? O gelo seco, a água, a ureia, o açúcar. Os cristais moleculares, eles são líquidos ou gasosos em condições ambientes. As substâncias moleculares são líquidas ou gasosas em condições ambientes. Claro que tem exceções. São líquidas ou gasosas em condições ambientes. Claro que tem exceções. O açúcar, por exemplo, é sólido. A parafina é sólida. Mas
de um modo geral, os principais compostos moleculares são líquidos ou gasosos em condições ambientes. Eles possuem baixos pontos de ebulição, possuem baixos pontos de fusão e ebulição. Eles não conduzem eletricidade, não conduzem corrente elétrica de jeito nenhum. É eletricidade. Então, composto molecular sozinho não conduzem eletricidade. Não conduz eletricidade. Não são condutores de corrente elétrica. Não conduzem eletricidade. Muito bem. Os compostos moleculares, as substâncias moleculares ou cristais moleculares, eles têm uma propriedade bem famosa, que as pessoas costumam dizer assim, semelhante dissolve semelhante. Eu vou voltar a falar sobre isso em outro momento. Semelhante dissolve semelhante, ou seja, substância molecular polar dissolve substância molecular polar, e apolar dissolve apolar. Semelhante dissolve semelhante. Polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Voltaremos a tratar desse assunto em um outro momento mais adiante. Semelhante dissolve semelhante. Polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Já os materiais metálicos, você sabe que a maioria deles são sólidos em condições ambientes, exceto o mercúrio, basicamente, né? São sólidos em condições ambientes. Os metálicos, eles apresentam maleabilidade e ductibilidade. O que é maleabilidade? É aquela capacidade de formar lâminas. Maleabilidade e ductibilidade são maleáveis e dúcteis. Capacidade de formar lâminas, capacidade de formar fios finos. Veja que isso não se refere ali, formar lâminas e fios finos. Maleabilidade e ductibilidade. Ductibilidade é a capacidade de formar fios finos. Ok? Muito bem. Progredindo, os compostos metálicos, eles têm altíssimos pontos de redução. Os materiais metálicos, altíssimos pontos de fusão e pontos de ebulição. Eles são insolúveis em água, em água de um modo geral, insolúveis em água, e eles, na maioria dos casos, são solúveis em ácidos. Com exceção dos metais nobres, né? Cobre, mercúrio, prata, platina e ouro são metais nobres. Os metais nobres não são solúveis em ácidos. Eles são bons condutores de calor e eletricidade em qualquer fase. São bons condutores de calor e eletricidade. São bons condutores de calor e eletricidade em qualquer fase. Por quê? Porque eles possuem elétrons livres. Então, os metálicos é isso aí. Sólidos, maleáveis e dúcteis, altíssimos pontos de ebulição, insolúveis em água, solúveis em ácidos e bons condutores. Então é bom você ter esse panorama. Iônicos são duros e quebradizos, são sólidos em condições ambientes, alto ponto de ebulição, solúveis em água como regra, não conduzem na fase sólida, porém são bons condutores dissolvidos ou fundidos. Composto iônico dissolvido em água ou derretido na fase líquida é bom condutor de corrente elétrica. Composto iônico sólido não conduz. Sal de cozinha sólido não conduz. Sal de cozinha, se você esquentar ele sozinho, ele derreter e virar líquido, sal líquido, conduz. Se eu botar água nele e dissolver, conduz. Ok? Moleculares, de modo geral, são líquidos ou gasosos em condições ambientes. Tem alguns casos que são sólidos, que é o caso do açúcar, da naftalina que eu falei, parafina também. O ponto de ebulição deles normalmente é baixo, não conduz corrente elétrica e semelhante só semelhante, ou seja, polar, só polar, apolar, só apolar e assim por diante. Metálicos são sólidos em condições ambientes, com exceção do mercúrio basicamente, apresentam maleabilidade, que é a capacidade de formar lâminas, apresentam ductibilidade, que é a capacidade de formar fios finos. Eles possuem altíssimos pontos de ebulição, claro que tem exceção, mas a maioria, né? O ponto de ebulição é acima de 500 graus, altíssimos. São insolúveis em água, são solúveis em ácidos. Aí eu falei que os metais são solúveis em ácidos, mas os metais nobres não são. Quais são os metais nobres? Cobre, mercúrio, prata, platina e ouro. E eles são bons condutores de calor e eletricidade em qualquer fase, porque possuem elétrons livres. Show de bola!